Fala pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos trabalhar aqui a súmula vinculante número 56 do STF, que ela diz o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nestas hipóteses, os parâmetros fixados no RE 641-320/RS. Então, o que quer dizer essa súmula vinculante? Tá? Ela acontece, a gente vê a materialização dela no nosso dia a dia. Eu, pelo menos, tenho dois processos aqui que nós tivemos que invocar a aplicação dessa súmula vinculante através de um habeas corpus para evitar que o nosso cliente ele sofra prejuízo nesses casos aqui. O que acontece? Então, nós, como vocês sabem, nós temos regime aberto, semiaberto e regime fechado. Então, a pessoa que ela é condenada, dependendo da pena ali, ela vai ser condenada a cumprir sua pena no regime semiaberto. Esse regime semiaberto é aquele que você deve cumprir, né, nas colônias agrícolas ou nas casas de albergado, né, que teoricamente seria aquele regime, eles estão previstos no artigo 33, parágrafo 1º, a linha B do Código Penal, é aquele regime em que você se recolheria no estabelecimento, nesses estabelecimentos específicos durante a noite, finais de semana e feriados, mas seria concedido para você a possibilidade de você trabalhar aí durante o dia. Então, na maioria das comarcas aqui do Brasil, né, especialmente agora falando de Santa Catarina, não existe um estabelecimento penal adequado para que essa pena no regime semiaberto ela seja cumprida. O que os juízes faziam nos casos de regime semiaberto? Eles não tem um estabelecimento, eles faziam o quê? Agravavam esse regime, né? Então, a pessoa estava no regime aberto, mas ela cumpria sua pena como se estivesse no regime fechado, né? Então, obviamente que é uma ilegalidade gritante, né? Então, você estava num regime mais brando, por uma ineficiência do Estado, por o Estado não ter o estabelecimento adequado para você cumprir a pena, você acabava cumprindo a sua pena no regime fechado, né? Então, tá aí essa ilegalidade aí absoluta, né? Então, o que aconteceu? O STF, chegando vários habeas corpus lá para corrigir essa situação, eles editaram essa súmula vinculante 56, que ela diz o quê? Que a pessoa condenada no regime semiaberto, ela não pode cumprir a sua pena no regime mais grave, né? Obviamente, não faz nenhum sentido. Então, o que essa súmula prevê? Ela prevê que as pessoas que estão no regime semiaberto, naquela comarca, naquele estado, não tenham o estabelecimento adequado. Obviamente, o juiz de execução ele deve primeiro oficiar ali ao órgão competente, né? Que em Santa Catarina é o DEAP, né? Para que eles informem se existe essa vaga ou não. Então, isso é o que ocorre na prática, ao menos nos processos que eu atuei. O juiz oficiou, né, para o órgão competente. Se não existe vaga disponível no regime semiaberto, eles fizeram o quê? Uma harmonização dessa pena, né, que é o que determina o STF. Então, a pessoa está no regime semiaberto, não tendo estabelecimento penal correto para ela cumprir essa pena, ela é autorizado que ela cumpra essa pena em casa, né? Então, eles chamam de uma harmonização no cumprimento da pena. Então, ela cumpre essa pena em casa e deve observar, obviamente, né, o repouso noturno, ela deve se recolher na sua própria residência, finais de semana e feriados. E esse controle ele é feito através da tornozeleira eletrônica. Nos casos em que eu atuei, não foi determinada nem a utilização da tornozeleira eletrônica, mas esse monitoramento eletrônico ele é possível nesses casos se o juiz da execução determinar. Dentre esses requisitos, o juiz da execução também pode fixar outros requisitos, né? Evitar que a pessoa, determinar que a pessoa não frequente determinados locais, ele pode acrescentar isso, né? E normalmente eles pedem a comprovação do trabalho também do emprego lícito, né? Então, nesses casos que eu atuei, em um caso específico, o juiz aqui estava em semiaberto, a sentença transitou em julgado, eles pediam um mandado de prisão para que essa pessoa ela cumprisse a pena no regime
fechado, né? Então, expediu um mandado de prisão. Então, obviamente, ela seria recolhida ao regime fechado. Então, nós impetramos um habeas corpus, né, em favor desse nosso cliente, invocando essa súmula 56, em que em Santa Catarina, não, especialmente na comarca onde ele deveria cumprir sua pena, não existe um estabelecimento penal adequado e ele deveria, então, ser feita essa harmonização no regime, né? E ele deveria cumprir na sua residência, observando esses horários, né, de recolhimento na residência, noturno, feriado e finais de semanas, e se o magistrado entendesse que fosse necessário, a utilização da tornozeleira eletrônica. Como eu falei, nesse caso específico, em 2 processos que eu tenho, nesse caso específico, aqui em Santa Catarina, nem a tornozeleira eletrônica foi determinada a sua utilização, né? Então, a pessoa, ela comprovou um emprego lícito, ela vai no fórum ali mensalmente comprovar suas atividades, né? O que ela está fazendo da vida, se ela ainda está na comarca, e deve ter esse cuidado aí de observar esses horários, esses dias que ela tem que se recolher na sua residência. Então, óbvio, essa súmula vinculante, ela é bem interessante, né? E por uma questão óbvia, por uma ineficiência do Estado, a pessoa não pode ser prejudicada, né? Então, se aplica a súmula vinculante nos casos de regime semiaberto, naqueles locais onde não existe a casa de albergado, né, ou colônia agrícola, essa pessoa, ela pode cumprir na sua residência observando essas condições que o magistrado fixar. Então, esse aí é o vídeo, espero que goste. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer, uma honra responder aí as suas dúvidas. Abraço, até a próxima!